estar aqui com vocês. O Reverendo Joel fez esse convite já tem um tempo e ficamos alegres de poder estar aqui, compartilhar a palavra do Senhor com a igreja, né? Eu fiquei feliz de ver dois amigos antigos aqui, assentados ali. Depois eu vou dar um abraço bem apertado neles. Um deles está tentando tomar comigo um café tem 1 ano, coitado. E eu com uma agenda doida, mas a minha agenda melhorou, viu, João? Eu vou te contar depois por quê, tá bom? Mas, irmãos, olha, eu trago o abraço fraterno lá da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Lá estamos servindo a Deus com a graça e alegria no coração. E estamos lá juntos do Reverendo Cid e do Reverendo Diego Stallone. Então, é uma bênção e é um abraço da Igreja Fraterna. Vejo também Vitor ali, esteve conosco um tempo. Deixa eu ver se tem mais gente conhecida, né? Claro, o Diego, o seminarista presbítero Diego também estava conosco lá há um tempo. Então, irmãos, é um prazer estar aqui. Eu trouxe no coração a palavra do Salmo 15. Eu queria convidar você a uma leitura. Diz assim a palavra do Senhor. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Meus irmãos, eu queria começar com 2 perguntas bem simples. Quantos aqui costumam comprar pela internet? Levanta a mão. Quantos compram pela internet? Agora a segunda pergunta. Quantos aqui compraram alguma coisa nesta semana pela internet? É curioso, irmãos, porque nós vivemos imersos numa sociedade de consumo. E assim a gente tem acesso a uma variedade de coisas para serem adquiridas. Todo tipo de produto a um clique de distância do seu desejo, do desejo de consumir, né? Ou de ter aquele produto por alguma razão, seja lá qual for, né? O fato é que essas capacidades do comércio eletrônico são molas propulsoras da nossa economia, de economia de tantos outros países. Isso que tem uma questão. O consumo eletrônico e essa profusão do consumo eletrônico retroalimentando positivamente uma sociedade de consumo gera um filho direto dela. E esse filho chama-se descarte. O filho direto do consumo é o descarte. Quantos de vocês, quantos de nós não ouvimos a propaganda da próxima TV de N polegadas que tem as funções mais variadas, ou do celular mais avançado, e a gente fica naquela, troca ou não troco, compro ou não compro, né? E a gente vai se vendo aí meio que imerso nessa onda de consumir, de trazer as coisas para, digamos assim, para o nosso bolso ou para a nossa vivência. Isso pode parecer trivial, irmãos, mas a gente não pode ignorar uma coisa. Em algum grau, essa experiência de consumo e de descarte, ela influencia a gente meio que psicologicamente. Há estudos sobre isso, há pessoas falando sobre isso, e elas influenciam até mesmo as nossas relações. Quantas histórias você e eu já ouvimos de relacionamentos descartáveis, de namoros descartáveis, de casamentos descartáveis, né? Esse modelo de consumo e descarte também afeta a nossa espiritualidade, como nós vivemos a igreja, como vivemos a dinâmica eclesiástica, como nos relacionamos com a igreja, né? E não é novidade, todos nós sabemos que existem por aí igrejas para tudo que é tipo de gosto, irmãos. Para todo tipo de demanda, para todo tipo de plataforma.
todo tipo de consumo presencial, seja ele virtual. Hoje em dia, há uma verdadeira prateleira de consumo espiritual. E toda essa variedade de produtos de espiritualidade geram um enorme fluxo de cristãos, de igreja para igreja, em busca de novas experiências. Pessoas vagando, buscando nas igrejas que visitam algo que lhes satisfaça a alma, algo que lhes traga prazer, que lhes traga paz, que lhes traga significado. E, meus irmãos, isso acontece por uma simples razão. O consumo leva os cristãos de hoje a participarem dos cultos com a premissa de que vão à igreja para receber algo. A premissa que fica por debaixo dos panos é de que pessoas vão à igreja para receber algo. Eu vou à igreja para receber uma palavra, eu vou à igreja para receber um consolo, eu vou à igreja para viver um momento de entretenimento, ou receber até uma ajuda material, ou receber um pouco de amizade, de carinho, ter um tempo de lazer e etc. Queridos, o cristianismo de hoje perdeu a real perspectiva do que é cultuar a Deus. A perspectiva de que adorar é trazer. Adorar é trazer. E é essa perspectiva que esse Salmo de Davi vem nos recuperar na mente, a ideia. Ainda que esse ideal do Salmo 15 só venha a se concretizar no cidadão do céu. Mas esse Salmo de Davi vem nos trazer essa perspectiva de que a adoração é trazer. E aí eu pergunto a você, a terceira pergunta da noite: o que você trouxe hoje para a adoração? O que você trouxe hoje para a adoração? Quando Davi escreve este salmo, irmãos, ele escreve num tempo que ainda não existia o templo construído por seu filho Salomão. Só para a gente se situar, Moisés havia liderado o povo hebreu na saída do cativeiro do Egito, a história todos conhecemos, por volta do ano 1450 a 1400, mais ou menos, antes de Cristo. Davi subiu ao trono como rei, ao reinado de Israel, por volta de 1050, ou seja, o serviço de adoração a Deus, mesmo sem o templo, já havia sido estabelecido há mais ou menos uns 400 anos através do tabernáculo. Foi exatamente aquele tempo entre a liderança de Josué ao tempo dos juízes e o estabelecimento da monarquia. Logo ao saírem do cativeiro, vocês devem lembrar, Deus deu ordens explícitas e detalhadas a Moisés para que ele construísse um tabernáculo. Isso você encontra claramente, detalhadamente, no capítulo 25 do livro de Êxodo. O tabernáculo era uma espécie de uma grande tenda móvel, uma tenda de reunião, onde Deus Javé faria a sua habitação entre o seu povo, os israelitas. Era o local onde eles adorariam a Deus, e tabernáculo significa literalmente lugar de habitação. Ele representava fisicamente a presença de Deus entre o povo, pois era ali onde Deus se manifestava. O tabernáculo era o centro da adoração. E Deus descia no tabernáculo, vocês devem lembrar, como uma nuvem. Só que a gente precisa se lembrar de que a relação de adoração no tabernáculo era baseada em diversos tipos de ofertas e sacrifícios. Nós precisamos nos lembrar, e o autor aos Hebreus, já no Novo Testamento,
nos dá uma explicação do que aquilo era, que havia toda uma relação sacrificial de sangue ali, para perdão de pecados. Se você abrir em Hebreus 9, no verso 18 em diante, você vai ler o seguinte: pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só ao próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. E aí ele conclui: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Meus irmãos, a relação entre Deus e seus adoradores era baseada em algo que eles traziam, seja uma oferta ou um sacrifício. E essa adoração era mediada pelo sacerdote ou pelo sumo sacerdote. O perdão de Deus para os pecados do povo sempre envolvia derramamento de sangue de um animal inocente e sem defeito, apontando para o futuro sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Filho de Deus, Jesus. Você lê também em Levítico, no capítulo 1, o seguinte, no verso 1. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum dentre de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito, à porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, o sacerdote, apresentarão o sangue e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. E então ele esfolará o holocausto e o cortará em seus pedaços. Um sacrifício de sangue. Mas nós vemos também que havia ofertas. No capítulo 2, Levítico, Moisés escreve no verso 14: se trouxeres ao Senhor oferta de manjares das primícias, farás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes, tostadas ao fogo, isto é, os grãos esmagados de espigas verdes. Deitarás azeite sobre ela e por cima lhe porás incenso, é oferta de manjares. Assim, o sacerdote queimará a porção memorial dos grãos de espiga esmagados e do azeite com todo o incenso. É oferta queimada ao Senhor. Portanto, irmãos, comparecer ao tabernáculo estava ligado ao ato de trazer algo para entregar a Javé. Nós precisamos nos lembrar também que o tabernáculo era uma grande tenda, dividida em 3 compartimentos, né? Era uma grande tenda e dentro desta grande tenda tinham outras 2 tendas adjacentes umas às outras, todas em formato retangular. Logo na entrada ficava a tenda maior, né? Que é a tenda que cercava tudo, chamava de átrio ou tenda da congregação, e ali o povo entrava para apresentar a sua oferta ou o seu sacrifício. Havia ali um altar para oferta queimada, havia também ali uma bacia para lavatório dos sacerdotes, onde eles se purificavam, e tudo isso era feito ali na entrada desse tabernáculo, e todos os utensílios eram feitos de bronze. Mas aí, dentro dessa tenda grande, havia um segundo conjunto de tendas, né, também retangulares. E esse segundo conjunto chama-se Santo Lugar. E nesse lugar
só entrava o sacerdote para ministrar os sacrifícios. Nesse ambiente, né, nesse santo lugar, estavam itens da adoração. O candelabro de 7 bocas, famoso menorá, a mesa com os 12 pães da proposição, um altar de incenso, e ali entrava só o sacerdote. O povo não entrava. O sacerdote entrava ali e fazia o seu serviço da sua ordem, né? E nesse ambiente tudo era feito de ouro. E por fim havia um terceiro ambiente, um ambiente menor, também retangular, mas era chamado de Santo dos Santos. Ele era um ambiente onde ficava a Arca da Aliança. E nesse ambiente, somente entrava o sumo sacerdote uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, para fazer a expiação pelo pecado de todo o povo. E ele aspergia o sangue do cordeiro sobre a tampa da aliança, da Arca da Aliança, chamada propiciatório. E a aspersão sobre aquela tampa era o ato de perdão, de pedido de perdão pelo pecado dos povos. Meus irmãos, mesmo sendo esta dinâmica de culto tão elaborada, tão sublime, mas mesmo sendo sublime, até mesmo essa relação de trazer algo para ofertar e sacrificar a Deus, pode se tornar mecânica, interesseira e sem significado. E infelizmente isso aconteceu, e você consegue encontrar essa experiência relatada na vida de Saul. Vocês devem lembrar, houve um momento na vida de Saul, rei de Israel, onde ele teve um embate com outro povo chamado Amalequita, e Deus mandou, através do profeta Saul, destruir tudo, queimar tudo, destruir tudo que ele via pela frente. Saul resolveu dar um jeitinho, falar assim, não, vamos fazer tudo, mas vamos deixar o rei vivo e vamos levar o rebanho para sacrificar para Deus. E aí, Deus fala através do profeta Samuel, e você encontra essa história lá em 1 Samuel 15, no verso 22, Deus fala o seguinte para Saul, prestem atenção. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto aos ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E nesse momento, então, Deus levanta Davi como substituto de Saul. Anos mais tarde, no tempo do pré-exílio da Babilônia, antes de ser exilado na Babilônia, a relação de adoração daquele povo já estava deteriorada de novo. Já estava uma relação de religiosidade de fachada. E aí Deus toma o profeta Isaías e vira para o povo e diz o seguinte: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Eu estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, eu não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiro, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, eu não posso suportar iniquidade associada a ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, eu estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis a mão, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Meus irmãos, por que eu estou contando a história de Saul e essa história do povo hebreu? Porque nós corremos o mesmo risco de desenvolvermos hoje uma adoração de fachada, uma adoração interesseira, focada nas bênçãos de Deus
e não no Deus das bênçãos. Por isso Davi pergunta: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no seu santo monte? Meus irmãos, onde é que nós achamos essa pessoa? Descrita no Salmo 15. A Bíblia diz em Romanos que não há justo um só, um sequer. Não há quem busque a Deus. Mas percebam, queridos, por mais que essas características que o Salmo exalta da pessoa justa seja uma característica do cidadão dos céus, ela é demandada de você e de mim na nossa vida do dia a dia. No Salmo 24, um pouco adiante, Davi também faz a mesma pergunta. E a resposta é: quem pode habitar com o Senhor? A resposta é: o que é limpo de mãos e puro de coração. Deus quer do seu povo atitude. Deus quer do seu povo santidade, pureza de coração, vida cheia de justiça. Deus não quer uma religiosidade de interesses e de fachada. Por isso, as pessoas do Antigo Testamento, por não cumprirem a lei, como era exigida, elas levavam seus sacrifícios ao tabernáculo e depois ao templo. O Salmo 15 nos apresenta um modelo de adoração ligada à ética do adorador. Aquele que vive com integridade, pratica a justiça, fala a verdade, não difama nem faz mal ao próximo ou ao vizinho, honra os seus irmãos, cumpre com a sua palavra, mesmo que isso implique em perda pessoal, é generoso, não tem amor pelo dinheiro e não se vende por ele. O Salmo apresenta um adorador que tem frutos para trazer ao altar de Deus. Davi finaliza dizendo que quem traz consigo estes frutos e esta ética de vida não será jamais abalado. Ou seja, terá a garantia de permanecer com o Senhor para sempre. Mas aí você pode estar pensando aí no seu coração: bem, eu não consigo entregar esse padrão de retidão. Eu não consigo. Daí, irmãos, nós avançamos ao Novo Testamento. O momento em que Deus resolve cumprir sua promessa de tabernacular conosco. Não seria mais um tabernáculo móvel temporário, né? Uma figura do que haveria de vir. Deus manda o seu próprio Filho para cumprir a promessa de mediador de uma nova aliança que estamos por celebrar já em alguns minutos. Não a aliança do Sinai, baseada na lei, mas a aliança da graça, baseada na morte do seu Filho. João escreve no capítulo 1, o evangelista: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E quando olhamos ao original da palavra habitou entre nós, encontramos a palavra tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, Jesus vem estar entre nós para cumprir com sua vida toda a lei de forma impecável. Jesus não pecou. Ele, como um sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos para fazer o holocausto com a sua própria vida. Ele se oferece como o cordeiro que morre uma única vez para sempre e faz assim de uma só vez e derradeiramente a propiciação pelos nossos pecados. Percebam a relação do Novo Testamento ou da Nova Aliança com o tabernáculo do Sinai. No Sinai, o sacrifício era no dia do perdão, e ele era feito todos os anos. O sacerdote tinha que repetir: em Jesus, de uma vez por todas, o cordeiro é imolado e o seu sangue é derramado, pagando o preço de redenção por morte de cruz, para resgatar você e a mim. E assim, nós, tendo recebido essa justificação que vem do Cordeiro Santo de Deus, nós podemos agora adentrar o Santo dos Santos, porque o véu foi
rasgado. Jesus, com a sua morte, rasga o véu de cima a baixo, diz a Escritura, e nos deu acesso ao Pai. E o Pai olha para você e para mim como justificados pelo Filho. Jesus não nos olha como somos, mas nos olha justificados. Perdão, Deus Pai não nos olha justificados pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. E assim, irmãos, conectados ao Filho, conectados à videira verdadeira, nós podemos dar frutos de vida eterna. E a pergunta volta como um bumerangue para nós. O que você e eu trouxemos hoje para a adoração? Só há duas possibilidades de você e eu nos apresentarmos hoje aqui. Ou nós somos de casa, somos o Israel de Deus, ou nós somos estrangeiros. Se você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, como eu fui, nós somos os de casa. Nós precisamos apresentar frutos. Se você ainda é de fora, ou seja, ainda não entendeu o sacrifício, não foi alcançado ainda pela graça de Jesus, não recebeu o perdão dos seus pecados, não se arrependeu, você precisa trazer o seu coração. Se você é de casa, você precisa trazer os frutos da conexão com a videira. Se você é visitante estrangeiro, você precisa trazer o seu coração. E eu queria então aplicar esse texto a uma prática mais da nossa vida, do nosso culto. E eu queria pensar em três perspectivas. A primeira delas é a seguinte: nós precisamos adorar com a disposição de entregar. Irmãos, nós não viemos aqui receber. Você veio aqui dar. Você veio aqui entregar. Você veio aqui se doar. Você veio aqui entregar o seu coração, entregar a sua vida, os seus sonhos, a sua família, o seu tempo, os seus recursos, tudo para a glória de Deus. Você veio aqui apresentar a Deus os seus frutos de vida eterna. Não há vida cristã sem frutos, irmãos. Se você se diz cristão e não consegue produzir frutos, você precisa se questionar a que ramo ou árvore você está conectado. Você e eu precisamos trazer frutos. Nossa conexão não é com a tradição, não é com a forma de culto, não é com a denominação, não é com a estética do templo. A nossa conexão é com a videira verdadeira. E assim nós precisamos dar frutos. Em segundo lugar, nós precisamos progredir em nossa ética cristã. Você não foi chamado, você não foi chamada para viver uma vida sem compromissos com os padrões do reino de Deus, do reino de Cristo. Você foi chamado, você foi chamada para dar a outra face, para andar a segunda milha, para entregar a capa quando vierem te tomar a túnica, para perdoar 70 vezes 7. Irmão, irmã, você foi chamado, foi chamada a um compromisso de crescer no Evangelho de Jesus Cristo. E isso passa por buscar humildade, chorar com os que choram, buscar mansidão, ter sede de justiça, exercer misericórdia, ter um coração limpo, buscar a paz. Lembre-se do Sermão do Monte. Irmãos, em tempos polarizados como os nossos, nós precisamos ser a palavra de equilíbrio, a palavra da paz, a palavra da mansidão. Em tempos de egoísmo, nós precisamos do altruísmo de Jesus. Nós somos seus seguidores. Precisamos demonstrar compaixão pelos que sofrem. Queridos, em Jesus, nós somos capazes de nos comportar assim. Você precisa chegar aqui para adorar a Deus com essas atitudes de uma vida, de uma ética de vida transformada. Então, se nós precisamos entregar,
chegar à adoração para entregar, chegarmos à adoração com uma ética de vida, buscando uma ética de vida cristã, nós precisamos saber, em terceiro e último lugar, que só Jesus Cristo nos mantém inabaláveis. Jesus é o Emanuel, o Deus conosco. Não há em nós justiça própria. Não há nada em você e em mim que a gente possa fazer para merecer a graça de Deus. Tudo é mérito de Jesus Cristo. Você pode até ter pensado assim quando leu o Salmo 15. Nossa, que frutos difíceis de apresentar. Ser íntegro e justo o tempo todo. Falar a verdade sempre. Nunca falar mal do outro. Honrar a minha palavra sempre. Nossa, muito difícil, hein? Como diz o outro, muito difícil. Mas, irmãos, é difícil mesmo. É difícil mesmo, como diz o carioquês. Nós precisamos nos lembrar dos ensinamentos de Jesus, quando ele nos diz: sem mim, nada podeis fazer. Nós estamos conectados com Jesus, a videira verdadeira. Nós precisamos, então, ficar de pé em Jesus. Ele é quem nos mantém de pé. Essa nossa relação diária com Jesus, de oração, de leitura da palavra, a nossa prática espiritual que a gente vai desenvolvendo, essa prática, quando quando a fazemos conectadas em Jesus, nós ficamos de pé, porque é Jesus quem nos mantém de pé. É a justiça de Cristo que nos mantém de pé. Como Paulo escreveu aos Colossenses, e a gente quase leu esse texto na sequência do que foi lido, ele é antes de todas as coisas, no capítulo 1, verso 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouviste, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Meus irmãos, Jesus é o nosso alicerce. Jesus é a nossa pedra de esquina. Jesus é aquele que mantém o seu e o meu edifício de pé. É somente em Jesus que nós nos tornamos inabaláveis. Não é na força do nosso braço, na nossa capacidade pessoal. Não. É somente em Jesus. Eu queria então concluir, voltando à pergunta: o que você trouxe hoje para adorar? Adoração é dar e não receber. A adoração é dar e não receber. Que Deus nos ajude a entender esse desafio. Que Deus nos ajude a avançar espiritualmente, crescendo espiritualmente diante desse desafio. E que a próxima vez que você vier aqui, antes de entrar, você pense assim: gente, o que será que eu trouxe hoje para dar? O que será que eu trouxe hoje para dar? Como estão os meus frutos? Como está o meu coração? A gente sabe, a Bíblia fala assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Pode ser que você nunca tenha dado o teu coração para Deus. Pode ser que você nunca tenha entregue o seu coração de verdade para Jesus. Entregue. Entregue. Porque Ele quer o seu coração. Que Deus nos abençoe.
e que ministre a sua graça também nesse momento em que vamos partilhar da Eucaristia. Eu queria convidar você a ler comigo a resposta à palavra de Deus. Está impresso. É o texto do Salmo 18, verso 30. Vamos ler juntos? O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém. Amém.